Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Nós estamos conversando sobre lombalgia e é claro que eu já estou esperando, aguardando aí pela sua participação através do nosso WhatsApp. Não esqueça, por favor, que o nosso número está sempre aí na telinha, que é para você não perder a oportunidade de enviar todas as suas mensagens para a gente. 92 é o código daqui de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção e a gente está sempre esperando por você. Então a gente foi para o intervalo falando sobre todos esses acessórios e todas as opções que a pessoa que tem lombalgia tem de fazer o tratamento, né? Assim, como auxílio para o tratamento, acho que a gente pode dizer assim. E sobre esse tratamento, o que a gente pode dizer em si? Se é uma lombalgia postural, a gente tem que arrumar a coluna, tem que arrumar a postura, na realidade, ou se é uma lombalgia causada por outra doença, ou se é um sintoma de outra doença, essa outra doença que deve ser tratado, como que funcionam os tratamentos, e eles são invasivos ou são tranquilos, tem que ter cirurgia ou são só tratamentos mesmo de exercício físico, como que a gente resume tudo isso? Então, acho que em primeiro lugar é diferenciar, né, aquilo que você falou, uma lombalgia que tem causada por uma outra doença. Então, por exemplo, não, é um câncer, é raro, mas é uma causa de lombalgia. Então, você tem que tratar primeiro aquilo. Mas a maior parte das lombalgias, o tratamento é direcionado mesmo à coluna, de uma maneira geral. Então, se o problema é considerado idiopático, ou seja, sem uma causa específica, o principal objetivo é tratar a dor, né? Então, como é que você trata a dor? Não é recomendado um repouso prolongado. Vou ficar 3 dias deitado em casa, 5 dias, não. Por quê? Aí volta para aquela mesma situação que eu falei antes, o enfraquecimento dos músculos. Então, se ficar muito tempo deitado, o músculo enfraquece, não ajuda. Então, no máximo, um dia de repouso relativo, nesse sentido, né? A parte de medicamentos, muito importante também. Nessa situação de medicamentos, a gente pode combinar tipos diferentes de medicamento, um analgésico, um anti-inflamatório, um analgésico um pouco mais forte, né? Medidas locais, como por exemplo, uma compressa de gelo, compressa morna, dependendo do caso. Medicamentos, e a gente tem os cuidados posturais e a fisioterapia. A fisioterapia tem vários objetivos. Primeiro, ajuda a tirar dor, né? A gente pode também começar um trabalho de alongamento, que pode estar relacionado também à lombalgia, o encurtamento, por exemplo, dos músculos de trás da perna. Isso também pode causar uma dor lombar. Então pode fazer um trabalho de alongamento, fortalecimento, e existe um trabalho mais específico para os problemas posturais, que é o chamado RPG, que é Reeducação Postural Global, que inclusive eu fiz, né, durante quase 6 meses. E Já conta a experiência pra gente. melhorei, fiquei bom. Então você trata a dor, melhorou a dor, melhorou a postura. A terceira parte do tratamento é fazer um fortalecimento muscular para evitar que esse problema volte. E a gente vai agora falar um pouco das doenças mais específicas, por exemplo, a hernia de disco. Então, a hernia de disco você vai tratar da mesma maneira: medicamentos, fisioterapia, RPG, pilates, atividade física regular, alongamento, cuidados posturais diários, né? Agora, a gente também não pode esquecer, falando do tratamento, de observar a ergonomia, ou seja, a postura que a pessoa trabalha, a posição. Não adianta você fazer um tratamento completo e todo dia ela se expor a uma postura incorreta no trabalho. Não vai evoluir. Então, corrigir a postura no trabalho, corrigir a cadeira. No caso da hernia de disco, existem outros tratamentos em caso de falha. Desde bloqueios, que são com injeções locais, que têm um efeito muito positivo. E em casos mais raros, poucos casos, mas também indicado em algumas situações, a cirurgia. E é só nesses casos selecionados mesmo. E em relação a essas cirurgias, elas são cirurgias muito complicadas, depois a gente precisa passar muito tempo. Toda vez que a gente pensa em tratamento de coluna, a gente pensa em dependência, né? A gente acaba pensando nisso porque a maioria das pessoas que precisam passar por tratamentos relacionados a essa área do corpo precisa de ajuda de outra pessoa, por exemplo, para poder manter a casa nesse período, para fazer a comida, né, lavar banheiro e tudo mais, porque obviamente você não pode fazer movimentos muito bruscos. E é isso que apavora às vezes as pessoas, né? Você não ter mais a independência do dia a dia, até porque do jeito que a gente vive hoje, na rotina que a gente vive hoje, praticidade é tudo. E a gente não pode se dar um luxo de ficar precisando sempre de outra pessoa para poder, enfim, viver, né? É.
Isso é bem frequente, na verdade, em qualquer tipo de cirurgia ortopédica. A dependência, como você falou, hoje em dia é uma coisa muito ruim. Todo mundo, independente, gosta de fazer suas coisas, mas na vida, em algumas situações, a gente tem que ter muita paciência. Tá? Se aquilo foi feito, a cirurgia foi feita, é porque realmente era necessário. Então, muitas vezes é um trabalho mesmo pessoal de ter paciência, calma e depender um curto período de tempo. É melhor você fazer o tratamento pós-operatório com calma, seguir as orientações do seu médico e se recuperar de uma vez, do que você querer, né, dar uma de forte, não, deixa que eu faço tudo, e ter algum problema e voltar a estaca zero, bem pior, com certeza. Essa questão de voltar a estaca zero, isso é algo frequente? Por exemplo, eu trato e essa doença pode voltar, e aí no caso a gente não pode dizer, por exemplo, que tem uma cura verdadeira, né, ou então uma cura definitiva, é porque a gente sempre vê algumas doenças que podem voltar, por exemplo, que tem que ser, tem a cura, né, você consegue ser curado, mas você precisa manter aquilo ali para não, porque digamos que agora você tem uma predisposição maior a possibilidade dessa doença do que antes, né, quando você nunca tinha adquirido. Então tem um pouco disso, de você ter mais cuidado, porque você está mais predisposto do que outras pessoas que ainda não tiveram contato com esse tipo de doença, de voltar ou não. Depois que você curou e acabou e pode viver como uma pessoa normal. Isso depende, digamos, de doença para doença, mas no geral as cirurgias ortopédicas elas são feitas para que a pessoa retorne à sua plenitude no trabalho, nas atividades físicas. Mas, como em qualquer cirurgia, nem sempre a pessoa retorna a 100%. Então, nesse caso, a gente tem que ter muita cautela para ver cada caso realmente é um caso, né? Ombro, joelho, coluna, tudo assim, é muito específico e para generalizar assim desse tipo de situação. É comum dar em qualquer faixa etária? É. A lombalgia, ela é muito mais frequente em torno dos 30, 40 anos. Essa é a faixa etária mais frequente. Mas a gente também tem casos em crianças, né? Ou que tem umas causas um pouco mais delicadas, e no idoso também. Só que a causa ela varia um pouco em relação à faixa etária. Então, um idoso, por exemplo, a gente tem que pensar em outras situações. Por exemplo, ele pode ter uma fratura por osteoporose, mesmo sem ter tido um trauma maior, acontece, o osso está tão molezinho que qualquer esforço maior ele pode fazer uma pequena fratura, e isso é uma causa de lombalgia no idoso. Outra situação no idoso é a estenose do canal vertebral. Tem um canal que é por onde passam os nervos. E às vezes, por causa da artrose, o desgaste que vai engrossando o osso, vai apertando esse canal. Então, as causas variam um pouco de acordo com a faixa etária. E aí, no caso, você já trouxe essa questão do osso do idoso estar um pouquinho mais mole e tudo mais. É por isso, então, que a gente sempre chega nessa faixa etária já com, digamos que o pré-diagnóstico de que você vai ter algum problema relacionado aos ossos, né? Porque, gente, é fato, a gente sempre escuta que quando chega na maioridade, quando chega na melhor idade, né, que algumas pessoas chamam a velhice desse jeito, com certeza esse idoso vai ter algum tipo de problema relacionado à coluna ou relacionado aos ossos. E a gente fica se perguntando, mas por que o idoso tem essa predisposição e por que essas doenças acontecem mais na idade da velhice, né, e não com adolescentes, com crianças e com adultos? Aí, no caso, é justamente por causa da estrutura dele que modificou. A estrutura, a questão hormonal, então, falando em questão de idoso, a osteoporose ela é consequência de uma alteração hormonal, um déficit de hormônios, né, que é natural do corpo, principalmente nas mulheres. A artrose também, que é muito frequente no idoso, ela é quase que uma consequência natural do envelhecimento. E na maioria das vezes ela não dá muitos sintomas, é uma dor leve, um desconforto, mas em alguns idosos ela se torna uma doença muito grave que incapacita, né, dor no joelho, dor na coluna. Mas assim, é importante então se prevenir, né, desde jovens, ter uma alimentação equilibrada, praticar uma atividade física regular, evitar excessos, né, nada muito radical, que assim a gente consegue chegar numa uma idade mais avançada com mais saúde, mais tranquilo, e vai ter mais qualidade de vida também.
E isso que a gente traz é interessante também quando nós falamos sobre a questão do idoso em relação às outras pessoas. Porque, por exemplo, a gente sempre bate nessa tecla aqui no estilo de vida também, porque por mais que a gente discuta, ainda existe muita polêmica relacionada a isso. Os idosos são idosos, isso é fato. E é claro que cada idoso tem a característica de idoso dele, e que na realidade é um direito, né, gente? Eu tenho o direito de ter as minhas características de adulto, você tem o direito de ter as suas também. Uma pessoa que é adolescente tem os direitos de ter as características de um adolescente, e o idoso não perdeu os direitos de ter as próprias características, que no caso agora é de um idoso. Então é interessante a gente pensar que todo esse equilíbrio, essa falta de equilíbrio, essas características mais específicas, né? O andar mais devagar, ou então sentir mais dores do que um adolescente. Aí o adolescente fica sentado por horas na cadeira em frente ao computador e ele não sente aquela dor tão absurda como o idoso sentiria se ele tivesse que passar, não sei, meia hora sentado para poder almoçar numa cadeira desconfortável. E a gente não dá atenção para isso e acaba acreditando que é frescura algumas vezes, né? Isso daí a gente tem que ter muita paciência. Acho que acontece muitas vezes nessa situação, a pessoa não se prepara para o envelhecimento dos pais ou dos avós, e continua na cabeça assim aquela cobrança, né, do desempenho intelectual e físico daquela pessoa quando ela era mais jovem. Mas é natural que ocorra um decaimento ao longo do tempo e a gente tem que ter mais paciência e compreensão que o desempenho daquela pessoa não vai ser mais o mesmo. Diminuir um pouco a cobrança e aceitar mais as limitações e confortar essa pessoa para que ela tenha mais tranquilidade, que às vezes acaba inibindo, né? Você critica tanto ali a questão das mudanças, das dores, e aquilo acaba inibindo um pouco. Então a gente tem que deixar a pessoa bem à vontade. As crianças têm uma dificuldade maior na hora da recuperação, ou elas conseguem se recuperar como qualquer outro? É até interessante a gente parar para pensar nessa, digamos que na quantidade ou então na porcentagem das faixas etárias, né? Porque a pessoa que a gente mais vê hoje em dia sentado, e como eu trouxe mesmo, em frente ao computador, ou então sentado de um jeito errado e tudo mais, são os adolescentes. E aí, no caso, vem desde a fase infantil isso, porque muitas vezes a gente não aprende a sentar. Acho que é difícil, né, a gente aprender a sentar desde que a gente é criança. E aí, quando chega nessa fase da adolescência, a criança ainda brinca muito e tudo mais. E aí eu acredito que a recuperação, por exemplo, ou então o tratamento disso, seja um pouquinho mais complicado, porque a gente precisa que fique parado. E como que a criança vai ficar parada por muito tempo para poder se recuperar completamente? E aí, quando a gente chega na fase da adolescência, já tem esse outro lado do adolescente estar sempre sentado de forma errada, de ter aquelas crises assim existenciais, aí muitas vezes não quer ouvir que tem que sentar de uma postura correta, ou então que precisa, por exemplo, de menos horas em frente ao computador, enfim, tudo isso. Até quando a gente vai para a escola, muitas escolas, a minha escola tinha essa regrinha, tinha a regra de como você sentar, e a gente ficava revoltado, porque, poxa, por que eu não posso sentar do jeito que eu quero? Nem sentar aqui da forma que eu quero eu não posso. E mal a gente sabia que, na realidade, era só uma prevenção ali por causa da estrutura também do nosso corpo. Eu acho que é natural assim que ocorra uma certa resistência, né, a criança, ao adolescente, às regras, mas as regras elas vêm por um motivo maior. Então, com certeza, essa regra que tinha na sua escola beneficiou hoje em dia a sua postura. Não vai dizer que vai deixar a postura perfeita, não, mas é um fator a mais, né? E é natural que ocorra, como você falou, uma certa resistência ao adolescente ao tratamento instituído, mas aí realmente cabe aos pais ser mais incisivos e dizer o que realmente tem que ser feito, né? As pessoas que passam por esse problema, né, que passam pela lombalgia, seja ela característica de outra doença ou então ela com uma dor por si só, conseguem, por exemplo, andar de bicicleta, praticar esportes e qualquer tipo de esporte, ou tem alguma limitação? Eu acho que, em primeiro lugar, diferenciar a etapa que está o tratamento, tá? Porque, por exemplo, tem a etapa da dor, né, aquela etapa mais aguda. Nessa etapa é bom evitar atividades físicas mais intensas, tá? Mas quando a dor melhora, você foi feito um trabalho de postura, um trabalho de alongamento. Então, nessa etapa, é importante a atividade física. Ela passa a fazer
parte do tratamento, tá? Então, o complemento do tratamento, não, já terminei todo o tratamento, é a atividade física. Ela tem que ser mantida com regularidade. Agora, é claro que cada caso é um caso, então a gente vai adequar cada situação a algumas situações, você vai ter uma limitação. Alguns tipos de doenças, olha, esse daqui, no seu caso, você não pode praticar tal coisa. Mas, no geral, a atividade física é muito benéfica, sim. Então, cada um precisa da sua particularidade, como a gente sempre traz. E uma atividade física que as pessoas sempre associam à coluna é a natação. É mito ou é verdade? A natação pode ser feita por pessoas que têm problema na coluna ou ela prejudicaria mais ainda? Porque a gente movimenta o corpo todo e exige bastante esforço nesse caso. Sim, é verdade. Por vários fatores, né? A natação, em primeiro lugar, não tem impacto. Né? Então, digamos que a pessoa tem uma hernia de disco, uma situação que não possa ter impacto, como tem numa corrida, por exemplo. Então, não tem impacto, em primeiro lugar. Em segundo, está dentro da água, que a água também exerce um poder importante, né? Uma força hidrostática em relação à dor e anula o peso também. Em terceiro lugar, faz aquilo que você falou, movimenta o corpo inteiro, né? Então, o trabalho de fortalecimento na questão da lombalgia não é só os músculos chamados paravertebrais, que são lá da coluna. Você tem que fortalecer o tronco, o abdômen, os músculos oblíquos, fortalecer os músculos da coxa, o músculo do quadril, do bumbum. Tudo isso são músculos que trabalham na maneira de auxiliar a coluna. A gente tem que pensar da seguinte maneira. A coluna, ela carrega o peso do corpo, certo? Se você tiver os músculos fortes, eles vão tirar um pouco dessa carga na coluna. E esse é o princípio desse trabalho de fortalecimento. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por ter tirado todas as nossas dúvidas e principalmente por ter deixado aí agora a definição, né, do que é lombalgia, do que ela pode ser e quais são os fatores que podem nos levar a sentir essas dores, que com certeza não são dores tão simplesinhas e que passam só com um remedinho aqui, outro ali e já está suficiente. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta e você que está em casa pode continuar participando aqui no nosso WhatsApp. 92 é o código de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí, estou esperando por você.